tanta coisa pra falar nesse vídeo que eu tô pensando até agora por onde começar. Mas, pra dar aquela introdução básica, o Fluminense foi até Uberlândia visitar o Praia Clube, perdeu por 3-2, só que o sabor de derrota ele tá muito amargo, você vai entender por quê. Vou explicar no decorrer desse vídeo. O Fluminense perdeu 2 pontos ou ganhou 1 contra o Praia? Bom, antes de falar disso, eu preciso falar de uma coisa primeiro, que é sobre a transmissão do Sport TV. Primeiro, mandar aqui um abraço, pro pessoal do Sport TV, que estava transmitindo o circuito brasileiro de vôlei de praia no Sport TV 2 antes da partida do Fluminense e do Praia Clube, até aí ok. A partida do vôlei de praia ia atrasar, até aí ok. Quando acontece isso, o que o Sport TV faz? Bota a transmissão que viria depois para começar no Sport TV 3, né? E aí a gente não perder as imagens. O Sport TV 3 estava passando alguma reprise de algum documentário que eu não sei qual. E o Fluminense e o Praia Clube ficaram com seu primeiro set no escuro. Não teve transmissão no primeiro set. E para completar, depois, ao final da partida, não tiveram as entrevistas em beira de quadra. A gente não pôde ouvir palavra de nenhuma jogadora para explicar o que aconteceu com o mental do time, que foi inacreditável. Então, assim, parabéns pro Sport TV, tá? Por ter tratado tão bem o seu produto, a casa da Superliga, né? Beleza. No primeiro set, o único lugar que você tinha informação sobre o jogo era no nosso Twitter. Eu tava fazendo a cobertura do jogo por lá, não tinha mais ninguém falando do jogo no Twitter, não tinha transmissão. Então isso já é motivo para eu começar pedindo a sua inscrição aqui no canal. Porque além de ser o único canal do YouTube que cobre o time de vôlei feminino do Fluminense e o futebol feminino, também foi o único veículo de imprensa que tava cobrindo, que tava falando sobre o primeiro set de Praia Clube e Fluminense. Então se inscreve aqui no canal para dar essa moral pra gente. Deixa o like no vídeo para essa análise chegar para mais pessoas aqui da bolha de Fluminense no YouTube. Ativa o sininho para você receber mais conteúdos sempre que tiverem, porque conteúdo aqui é o que não falta, tanto do vôlei quanto do futebol feminino, mas o assunto aqui desse vídeo é o vôlei. E também nós temos o nosso apoia-se aqui na descrição, se você quiser colaborar financeiramente para que a gente possa, em jogos como o de hoje, ter ido para Uberlândia. Eu fui para lá na temporada passada, essa temporada não tive dinheiro, a verdade é essa. Então se você quiser colaborar um pouco para que a gente possa estar em loco em 100% dos jogos, a gente já está em 90%. Se você quiser ajudar, a gente já está em 100% dos jogos em loco. apoia.se/time de guerreiros. A partir de R$2 por mês você consegue estar ajudando aqui o nosso trabalho e financiando a nossa cobertura, que é a cobertura com mais carinho e mais proximidade que esse time de vôlei do Fluminense já viu. Agora sim, vamos começar a falar do jogo. Essa primeira parte do vídeo vai parecer que o Fluminense ganhou, né? Porque os 2 primeiros sets do jogo, vou botar até o terceiro, que a gente perde, mas que vai para um placar mais avançado, o Fluminense jogou muito bem. E aí eu tenho aqui umas coisas pra falar, começar obviamente pelo primeiro set, que é só mandar mais um abraço pro Sport TV, porque a gente não tem o que falar do primeiro set, que a gente não viu a transmissão, né? Só o que eu sei que aconteceu é que o Fluminense ficou na frente o tempo todo, que quando tava 16-14 o Fluminense, o Guilherme tirou a Maciel e botou a Vanessa, mexida essa que ficou basicamente o jogo inteiro. E que venceu por 25-20. É só isso que a gente tem no primeiro set, porque não tivemos transmissão. Segundo set, o Praia Clube começou na frente, abriu 4-0, já obrigando o Guilherme a parar o jogo desde cedo. Mas até então o jogo estava muito favorável ao Fluminense. Quem vinha fazendo uma grande partida era a Prieldes e a Laís. As duas juntas estavam muito entrosadas. A Prieldes estava achando bolas muito aceleradas com a Laís o tempo todo. A Lara estava muito bem no bloqueio, pontuou bastante nesse fundamento. Ao todo na partida, eu tô conferindo aqui, foram 4 pontos de bloqueio da Lara e 2 foram no segundo set. Então ela conseguiu ali aparecer num momento de pressão, que o Praia Clube estava vindo com um side-out muito forte para cima do Fluminense. A Lara conseguiu parar alguns deles. A Vanessa deu lugar a Maciel por um momento do set, mas pelo visto foi só pra Maciel sacar, porque ela sacou, acabou acertando a rede e o Guilherme já voltou com a Vanessa. Nesse set teve inversão de 5-1, que quem entrou de oposta no lugar da Ariane não foi a Tamara, que estava acontecendo nos outros jogos, foi a Stephanie, conhecida também como Tefão, jogadora que veio da base do Fluminense, camisa 10, ela que entrou de oposta junto com a Sofia, levantadora, né? Mas quando o placar chegou em 19-19, o Fluminense virou, desfez a inversão para voltar com seu time titular e conseguiu fechar a segunda parcial em 26-24. Foi muito apertada a segunda parcial, passou dos 25 pontos, assim como o terceiro set também passou, mas infelizmente não a nosso favor, né? Nesse momento, eu tava fazendo tempo real lá pelo Twitter, como eu falei, eu até cheguei a twittar exatamente o seguinte: o Fluminense já botou um ponto na mala, mas o jogo tá favorável pra gente trazer os 3 contra o Praia Clube lá em Uberlândia e vencer elas fora de casa pela primeira vez na história. Sim, o Fluminense nunca venceu o Praia Clube fora de casa na história. Continuei no tweet: muita atenção,
Esse time do Dentil Praia Clube é muito conhecido por virada e saindo perdendo por 2-0. Não pode sentar na vantagem. Ah, Rafael, você tá querendo se vangloriar por ter adivinhado isso? Não, porque era óbvio. Todo mundo sabia disso. O pessoal na transmissão falou, o pessoal do Praia Clube sabia, o Guilherme sabia, os jogadores sabiam, todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe que o Praia Clube é forte em poder de reação. Então, era uma coisa que a gente tinha que ter tomado cuidado. E no terceiro set, o Fluminense parecia até atento com isso. Não chegou a sentir muito o peso desse placar. Começou o jogo também, mais uma vez eu anotei aqui, com a Lara fazendo pontos de bloqueio, porque o que eu reclamei dela contra o Sesc, se você viu a análise contra o Sesc Flamengo, você vai lembrar que eu falei que pra mim ela foi a melhor enquadra junto com a Ariane, só que ela ainda tava com pouco ritmo para acompanhar o bloqueio, seja colando na Ariane ou colando na ponteira, que ela ainda tava chegando muito devagar. E hoje eu fiz questão de consertar esse comentário, eu consertei lá no Twitter e no Instagram e tô consertando aqui no YouTube. Na verdade, consertando não, né? Porque de fato estava ruim contra o Sesc e melhorou hoje contra o Praia. A Lara tá parecendo que tá ganhando cada vez mais ritmo, ela conseguiu chegar nos bloqueios, então muito bom poder contar com a Lara cada vez mais próximo de 100%. Afinal, a gente precisa muito dela nessa Superliga ainda. Nesse terceiro set aconteceu uma coisa curiosa. O Fluminense estava perdendo por 9-7 e fez uma parada que eu não me lembro de ter visto o Fluminense fazer desde que eu cubro esse time. 8 pontos seguidos. O Fluminense saiu de um placar de desvantagem por 9-7 para um 15-9 pro Fluminense. 8 pontos seguidos nessa hora, eu tava maluco, né? Animado com a possibilidade da gente trazer 3 pontos lá de Uberlândia, vencer as líderes da Superliga por 3-0 fora de casa. Seria incrível. Só que aí o que aconteceu? O Praia Clube devolveu exatamente na mesma moeda. 8 pontos seguidos do Praia Clube depois. E foi a partir daí que eu percebi o Fluminense sentindo um pouco o emocional. Porque começou a ver a equipe do Praia Clube crescer, começou a mostrar uma fragilidade emocional muito grande. Eu não vou lembrar se foi no terceiro ou no quarto set, mas teve um pedido de tempo do Guilherme, que ele não pediu pra tirar o microfone, ele deixou, que basicamente ele gritou com todo mundo, falou que o time parou de jogar, era exatamente o sentimento que quem tava vendo tinha. Então o Guilherme, assim, transmitiu exatamente o que tava todo mundo vendo, que tava óbvio. O time não conseguiu mais jogar, e a prova disso é que o Fluminense se aproveitou de uma sequência de erros do Praia Clube, teve o match point para fazer 3-0 contra o Praia lá em Uberlândia, permitiu a virada do Praia, perdeu o terceiro set por 28-26. E agora, do quarto e do quinto set, eu vou fazer um comentário mais breve para não ser repetitivo, porque o enredo foi exatamente o mesmo. O Fluminense não jogou. A Pri começou a errar muito, a bola acelerada da Pri com a Laís passou a inexistir, e acho que ela tentou, ela errou. O bloqueio da Lara morreu. Os ataques da Ariane passaram a ter bem menos eficiência. As defesas também, ele chegou até a trocar a Marcele pela Lelê. Enfim, tudo começou a dar errado. E obviamente era um problema de feeling da partida, porque as palavras do Guilherme falam por si só, né? O Fluminense sentiu, parou de jogar a partir que teve match point, o que é inacreditável, né? O Fluminense teve match point, a partir disso parou de jogar e, enfim, permitiu a virada do Praia e aquele enredo que a gente já conhece contra todos os times que o Praia enfrenta, né? O Praia é um time que adora vencer no tie-break de virada e contra o Fluminense não foi diferente. Venceu o quarto set por 25-11 e o tie-break por 15-8. Dois placares elásticos do quarto set, então nem se fala. E aqui, só mais uma vez, mandar um abraço pro Sport TV, que eu tava aqui pronto para pegar a palavra de uma das jogadoras na saída de quadro. Não teve. Então, a transmissão de Praia Clube Fluminense não teve primeiro set transmitido e não teve entrevista na beira de quadra. Então, assim, parabéns, viu? Parabéns. Muito legal o cuidado com o produto. Vamos dar uma olhada como ficou a tabela? O Fluminense segue em sexto lugar, não colou no SESI Vôlei Bauru como teve a oportunidade. Tava com 9 pontos, chegou a 10, está em sexto lugar, 2 pontos atrás do Bauru e 5 pontos atrás do G4. O Sesc Flamengo tá lá em cima, em terceiro, mas tem 3 jogos a mais, né? O Sesc teve vários jogos antecipados, justamente contra as equipes do top 3, né? Praia, Minas e Osasco. Então, essa pontuação do Sesc ainda tá um pouco desconfigurada. O Sesc ainda vai voltar ali pro patamar do Fluminense do SESI Vôlei Bauru, mas fato é que no momento o Fluminense está em sexto. E aí a gente olha a tabela planejada, porque é aquilo que a gente estava falando no começo do vídeo. O Fluminense ganhou 1 ponto ou perdeu 2? Assim, depende da ótica. Quando a gente olha pro recorte do terceiro set, que o Fluminense tinha um match point na mão, não é que o Fluminense perdeu 2 pontos, o Fluminense perdeu 3.
Você tem o match point de fazer 3-0, você perdeu 3 pontos. Mas quando a gente olha pra tabela planejada, que é tem que balizar a nossa campanha na Superliga, não tem jeito. O planejado, assim como é planejado pro César Bauru e pro Sete Flamengo, é fazer 0 pontos contra o Praia. Fizemos 1. O nosso saldo era de menos 3 pontos, agora está de menos 2. Diminuímos a diferença planejada pro César Vôlei Bauru e pro Sete Flamengo. Então, assim, não é de se recusar um pontinho contra o Praia, mas também não é de se comemorar pelo enredo. Não é que o Fluminense saiu perdendo por 2-0, buscou o tie-break e aí não conseguiu vencer no quinto set. Pelo contrário, né? Era um enredo que a gente tinha totais condições de ganhar os 3 pontos e não conseguiu. Mas é aquilo, 1 ponto contra o Praia fora de casa não é de se jogar fora, muito pelo contrário. Esse ponto pode ser muito importante pra gente na disputa pelo G4. Como se não bastasse a nossa sequência vir de Osasco, Sesc e agora Praia, o próximo jogo é contra o Minas, claro, né? Claro que a nossa sequência vai ser a mais complicada possível, não tem muito o que fazer, né? Quinta-feira, 9h30 da noite na Hebraica, dia 28 de fevereiro, tô em 2025 já. 28 de novembro, 9h30 da noite na Hebraica. Fluminense e Minas, aquele esquema de sempre, transmissão do Sport TV 2. Os ingressos vão estar à venda na véspera a partir de 1h da tarde. Os 100 primeiros sócios não pagam, os 50 primeiros camisas do Fluminense lá no ginásio também não pagam, mas isso tudo são informações que vão vir durante a semana. Fato é que o Fluminense tem mais um desafio duríssimo pela frente antes de ter uma sequência um pouco mais tranquila. E se você puder ir à Hebraica, vá. Vai ser muito importante o nosso ginásio cheio, porque nós vimos contra o Sesc Flamengo como a nossa torcida pode fazer diferença. Já faz no Maracanã, que é afastado do campo, imagina no vôlei aqui, a arquibancada colada na quadra, né? Então, se você puder ir, vá, pra gente fazer uma pressão na equipe do Minas e tentar buscar, aí sim, os 3 pontos contra o Minas, e aí sim eu vou vir aqui aplaudir a sequência, porque você pegar Praia e Minas de sequência, 6 pontos disputados, somar 4, aí é coisa linda, mas tem que jogar primeiro. Resta saber qual voleibol o Fluminense vai jogar contra o Minas, o dos 3 primeiros sets contra o Praia ou dos 2 últimos. Se for dos 2 últimos, dá nem pra sonhar nem com um ponto, mas se for dos 3 primeiros, dá pra sonhar, e quem sabe até um 3-1, 3-0 contra o Minas, por que não? Tem muita coisa pra rolar até quinta-feira, vamos trazendo notícias, informações até lá. Vamos descobrir se a Pietra volta a tempo, se a Bruninha chega, a gente tá na expectativa dela ser anunciada, né? Óbvio que ela não vai pro jogo ainda, mas ela ser anunciada pode dar uma chacoalhada no ambiente, ela treinar ali com as atletas, que ela é muito amiga, então vamos ver como é que vai ser essa semana. Fato é que o Fluminense, fique aí com a sua interpretação e bota aí aqui nos comentários o que você acha. O Fluminense ganhou 1 ponto, porque o certo era não ganhar nenhum do Praia, ou perdeu 2, ou perdeu 3, como eu falei aqui durante o vídeo. Deixa a sua opinião aqui nos comentários e também deixa a sua inscrição aqui, ó. Em cima dos comentários tem o botão inscreva-se. Clica ali para você se inscrever no canal, não perder nenhum conteúdo de vôlei de futebol feminino. E deixa o like aqui nesse vídeo para mais gente receber essa análise e também saber como é que foi a partida e as informações do próximo jogo, beleza? Vou me despedindo por aqui. Amanhã tem vídeo especial aqui no canal sobre o nosso futebol feminino. O tema: maiores artilheiras da história do nosso futebol feminino, porque segunda tem o jogo de volta da final do Campeonato Carioca Feminino, Fla-Flu, lá no Luso Brasileiro. Quem ganhar é campeão, empate vai para pênalti. Então amanhã, vídeo especial com o tema do futebol feminino, 8 da manhã, aqui no ar, no canal, beleza? É isso, um beijo, um abraço a todos e valeu!